O poder da autocura. Como a física quântica pode ajudá-lo a ter uma vida sem doenças e com saúde. Por Wallace Lima, editora Gente. Capítulo 6. A cura por meio dos micróbios. Procure saber se está cuidando bem dos micróbios do seu corpo. A sua saúde, o seu humor, o seu comportamento e a sua energia dependem diretamente de como você os trata. Você sabia que tem apenas 10% de células humanas e que os outros 90% das suas células são de micróbios e principalmente de bactérias? Você sabia que possuímos aproximadamente 23.600 genes humanos e cerca de 8 milhões de genes de micróbios? Ou seja, geneticamente somos aproximadamente 1% humano e 99% micróbio. Você sabia que cervejas, vinhos, queijos, iogurtes, chocolates, pães, vinagres e todos os tipos de alimentos fermentados dependem de micróbios? Tais como fungos e bactérias para serem produzidos? Você sabia que muitos antibióticos, como a penicilina e a estreptomicina, entre outros, foram fabricados inicialmente a partir de micróbios? Você sabia que bactérias são usadas para produzir o botox, vitaminas como K, B12, B1 e B2, hormônios de crescimento, insulina e determinadas enzimas? Você sabia que na agricultura os herbicidas já podem ser substituídos por micróbios como Bacillus thuringiensis para o controle de larvas, lagartas, brocas, moscas, mosquitos e cascudos? Você sabia que um microbioma saudável é sinônimo de um sistema imunológico forte, capaz de defender você de bactérias e vírus maléficos como o da Covid-19? Isso é só uma amostra da importância dos micróbios na sua vida. Os micróbios envolvem vírus, bactérias, algas, fungos e protozoários. Estudos científicos mostram que a microbiota intestinal desregulada, a disbiose intestinal, está associada diretamente com inúmeras doenças como ansiedade, diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade, entre tantas outras. Além disso, estudos recentes mostram uma relação direta entre os sintomas da Covid-19 e a microbiota intestinal dos infectados. A qualidade das bactérias que habitam o intestino das pessoas está associada à gravidade dos sintomas da Covid-19. De acordo com a microbiologista e pesquisadora Ana Maldonado Contreras, da Faculdade de Medicina da Universidade de Massachusetts, ela afirma que uma boa alimentação voltada a nutrir bem as bactérias do nosso intestino irá não só prevenir que as pessoas contraiam a Covid-19 e outras inúmeras doenças, como irá influenciar as condições que levam os sintomas a serem mais ou menos a menos. Se você quiser acessar o seu intestino potencial de autocura, é super recomendável tratar com muito carinho e amor os trilhões de bactérias que habitam o seu intestino e compõem a sua microbiota intestinal. Com isso, você terá uma melhor digestão e absorção dos nutrientes e fortalecimento do seu sistema imune e a melhora de outras importantes funções vitais desenvolvidas pelas bactérias do seu intestino. Os alimentos preferidos das bactérias são os prebióticos e os probióticos. Os prebióticos contêm fibras solúveis e insolúveis, que são o principal combustível usado pelas bactérias. Você os encontrará em alimentos como frutas vermelhas, mamão, pera, maçã, kiwi, banana, brócolis, couve-flor, chicória, feijão, cebola, alho, biomassa de banana verde, ovo, castanhas, clorela, grão de bico, pirulina, cacau, chocolate com 70% cacau ou mais, aveia, linhaça, aspargos, semente de abóbora, etc. Os probióticos envolvem os iogurtes, coalhada, miso, kombucha, kefir, vinagre de maçã e fermentados em geral. Hoje você também pode encontrá-los em cápsulas. Para o bom funcionamento do intestino, além do consumo de todos esses alimentos, também é necessário ingerir muita água, 35 ml por quilograma. Não sei se você sabe que o aminoácido triptofano, precursor dos hormônios serotonina e melatonina, que regulam a qualidade do nosso sono, humor, digestão e bem-estar em geral, também é produzido pela nossa microbiota intestinal. E hoje sabe-se que 95% da serotonina é produzida no nosso intestino. Ou seja,
Cuide bem dos seus micróbios e seja uma pessoa mais saudável, mais disposta e mais feliz. Hoje você já pode tratar seu corpo com carinho e cuidado com os quais ele merece. Ser presenteado com longevidade saudável, com energia e bom humor para levar adiante o seu propósito de vida. Invista em você. Nós crescemos ouvindo nossos pais, médicos, a imprensa e a sociedade em geral falando mal dos micróbios. Acontece que as pesquisas científicas mais recentes, incluindo o mapeamento do microbioma humano realizado entre 2007 e 2012, na sua primeira etapa, mudaram radicalmente a visão da ciência sobre o papel dos micróbios em todas as áreas da vida humana, incluindo a natureza. A história que a maioria das pessoas sabe sobre os micróbios e faz com que os vejam sempre como algo maléfico tem como base a teoria do germe, do célebre médico Louis Pasteur, conhecido como o pai dos micróbios, que no século XIX defendeu que a origem das doenças eram micróbios como bactérias, vírus e bacilos. No entanto, pouca gente parece saber que em seu leito de morte, Pasteur negou a sua famosa teoria e aceitou a teoria do seu maior opositor, o médico Claude Bernard, que defendia a teoria do terreno biológico, que afirma que os micróbios podem nos atacar ou não, dependendo da nossa imunidade. É o terreno biológico que o micróbio encontra no nosso corpo que fará com que ele prospere ou seja destruído. Pasteur reconheceu o seu equívoco ao afirmar: Bernard tinha razão, o micróbio não é nada, o terreno é tudo. Hoje sabe-se que aproximadamente 100 de micróbios podem nos fazer mal, enquanto existem milhares deles que são nossos parceiros, indispensáveis para vivermos com dignidade e saúde. Uma coisa muito importante é que um micróbio que pode fazer mal a uma pessoa pode não fazer mal nenhum a outra, pois não é o micróbio que determina se vamos adoecer, mas sim o nosso terreno biológico, o nosso ambiente interno. Um novo olhar sobre os micróbios. Quando li o livro Microcosmos, 4 bilhões de anos de evolução microbiana dos biólogos Lynn Margulis e Dorian Sagan, um novo universo se abriu à minha frente. E esse capítulo que escrevo agora deve-se aos estudos subsequentes que continuei fazendo e que foram se tornando mais claros com a conclusão do projeto do microbioma humano e as sucessivas pesquisas nessa área, que praticamente convidam a comunidade científica a reescrever a história da medicina e rever os principais conceitos no que diz respeito à saúde e à doença pela perspectiva do que já sabemos hoje sobre o papel dos micróbios na nossa vida. A nova medicina germânica, por exemplo, criada pelo Dr. Heike Gerder Hammer, tem como base 5 leis biológicas que explicam as causas, o desenvolvimento e a cura natural das enfermidades segundo princípios biológicos universais. A 4ª lei biológica, a lei do sistema ontogenético dos micro-organismos, mostra que os micróbios não atuam de maneira independente, mas simbiótica e sensatamente controlada pelo cérebro, com função específica e precisa em relação aos tecidos. Na nova medicina germânica, a ontogênese, que é o desenvolvimento dos micróbios, apresenta-se de maneira bem diferente daquela trazida por Louis Pasteur na identificação e associação dos micróbios com infectividade, contaminação e causalidade de doenças. De acordo com o médico Dr. Murilo Brandão, a nova medicina germânica é uma ciência que permite tornar habitual a realidade percebida em sua complexidade, que proporciona autoconhecimento e evolução. A impressão que tenho é a de que os currículos dos cursos de medicina precisarão ser radicalmente modificados se a medicina quiser acompanhar os avanços no que diz respeito às novas descobertas da ciência sobre o papel dos micróbios na nossa vida. Para entender um pouco sobre a origem natural das doenças pela ótica da nova medicina germânica, veja o artigo do Dr. Murilo Brandão no QR Code a seguir. Tudo indica que a complexa engenharia que organiza a vida no reino animal tem a ver com processos cooperativos inteligentes entre os micróbios. No livro Microcosmos, os autores revelam que as mitocôndrias e cloroplastos, que são as usinas energéticas das células animal e vegetal, são produtos de simbioses entre bactérias e outros micro-organismos que possibilitam a utilização do oxigênio vital para os seres vivos.
Sabe-se hoje que convivemos com 1 quatrilhão de bactérias no nosso corpo humano, o que equivale a uma quantidade 10 vezes maior que o número aproximado de células humanas, mostrando que, de fato, o nosso corpo é o registro de uma parceria espetacular entre os micróbios e as pequeninas células, com suas habilidades extraordinárias de promover a vida. 10% do nosso peso corporal seco deve-se às bactérias. É chegada a hora de, em vez de apenas temer e querer destruir os micróbios, buscar entender o seu papel evolutivo, até chegar ao ponto de compreendermos que mesmo quando adoecemos por uma infecção bacteriana ou devido a uma virose, protozoários ou fungos, eles estão nos transmitindo um recado de que precisamos nos cuidar melhor, de que o nosso estilo de vida deve estar criando um ambiente desequilibrado que facilita com que nos ataquem, nos fazendo adoecer. Um aspecto importante trazido no livro Microcosmos é que a vida na Terra surgiu há 3,5 bilhões de anos e que nos 2 bilhões de anos iniciais os micróbios reinavam absolutos. Como os seres humanos chegaram por último, nós trazemos os registros da história evolutiva da Terra. E o que parece mais é que os micróbios fizeram do nosso corpo a morada deles e se comprometem a nos proporcionar saúde e longevidade. Basta apenas que cuidemos bem deles. O corpo humano contém a autêntica história da vida na Terra. As suas células mantêm um equilíbrio com alto teor de carbono e hidrogênio, como o da Terra nos primórdios da vida. Elas vivem em um meio de água e sais, como a composição dos oceanos primitivos. Nós nos tornamos o que somos hoje por meio da união de bactérias em um meio aquoso. Lynn Margulis e Dorian Sagan no livro Microcosmos. Margulis e Sagan defendem que as bactérias são as microunidades auto-organizativas responsáveis pela vida na Terra, que culminou com a chegada da raça humana ao fim. Segundo eles, a menor unidade de vida, uma única célula bacteriana, é um monumento sem par de modelo e processo no universo, de forma como o conhecemos. A ideia que eles defendem é a de que todos os organismos vivos evoluíram por meio de simbioses, revelando um profundo processo de interdependência entre o nosso corpo e os micróbios, principalmente as bactérias. Descobertas arqueológicas datadas de 2017 e publicadas na revista Nature mostram que a origem do Homo sapiens deve ter sido há 300 mil anos. Decida mergulhar fundo dentro de você e fazer as pazes com suas células e suas bactérias. São esses pequeninos seres que formam uma incrível comunidade inteligente que traz sentido à sua vida. Carregue-os no seu coração, cuide bem deles e sinta sua vibração se elevar. A verdade sobre os micróbios. No livro A Vida Secreta dos Micróbios, os autores Rob Knight, cofundador do projeto do microbioma da Terra e do American Gut, e Braden Buller, premiado escritor na área da ciência, deixam claro que não somos meros infelizes hospedeiros de micróbios maléficos que eventualmente nos trazem infecções. Na verdade, vivemos o tempo todo em equilíbrio com uma vasta comunidade de micróbios. Segundo eles, a nossa comunidade interna de micro-organismos está mais para um conjunto de diferentes comunidades. Espécies distintas habitam partes distintas do corpo, nas quais desempenham papéis especializados. Os micro-organismos que moram em nossa boca são diferentes dos que residem em nossa pele ou nos intestinos. Não somos indivíduos, somos ecossistemas. Nossa diversidade de micro-organismos pode até explicar peculiaridades, como o fato de pernilongos atacarem mais umas pessoas do que outras, o que depende diretamente do tipo de comunidade que habita a nossa pele e também reverbera nos nossos hábitos alimentares. Um outro aspecto para o qual eles chamam a atenção é a variedade de micróbios que habitam em cada um de nós. Hoje, comprova-se que, em termos genéticos, tomando como referência o DNA humano, uma pessoa é 99,99% idêntica a outra pessoa qualquer. Já com relação aos micro-organismos no intestino, a coisa é muito diferente. Nesse caso, talvez uma pessoa compartilhe apenas 10% de semelhança com a outra.
Possivelmente, essas diferenças se expliquem pelo estilo de vida, hábitos alimentares, cultura, religião e tudo que venha nos influenciar de alguma maneira. As pessoas, mesmo gêmeos univitelinos, costumam ter hábitos e estilos de vida diferentes. E na família como um todo, vamos identificar hábitos e padrões comportamentais que modelam muitas vezes personalidades muito distintas. Eu costumo dizer que o famoso ditado popular "diga-me com quem andas e te direi quem és" deve ser adaptado para essa nova realidade. Diga-me os micróbios com quem andas que te direi quem és. De fato, hoje sabe-se da relação de inúmeras doenças com certos tipos de micróbios. E quem sabe no futuro, um médico que se aprofunde nessa temática possa, ao entender um paciente, identificar os sintomas, associá-los com certos tipos de micróbios e sugerir mudanças de hábitos alimentares e estilo de vida, bem como auxiliar o paciente na identificação e superação de padrões mentais e emocionais que possam estar associados à predominância de determinado tipo de micróbio no corpo da pessoa, evitando o abuso de antibióticos. Segundo Knight e Buller, essa diversidade pode ser responsável pelas enormes diferenças entre nós, do peso às alergias, da tendência a ficar doente ao nível de ansiedade. Estamos apenas começando a mapear e a compreender esse imenso mundo microscópico. Mas as implicações dessas descobertas já são assombrosas. É bom lembrar que há apenas 40 anos, pouco se sabia sobre essa realidade. O reconhecimento desse universo microbiano está apenas começando e promete mudanças profundas à saúde e a nós mesmos. Micróbios vaginais definem nosso destino. Ao contrário da genética masculina, que é bem menos estudada cientificamente, já existem muitos trabalhos científicos esclarecedores sobre a genitália feminina. Por exemplo, sabe-se que na vagina de mulheres adultas europeias saudáveis predominam as bactérias da espécie Lactobacillus, que são parecidas com as que são encontradas nos leites fermentados, mas são diferentes e produzem ácido cáprico, que mantém a vagina ácida. Em seu livro, Rob Knight e Brennan Buller citam o trabalho do microbiologista Jacques Rouvel, da Universidade de Maryland, que demonstrou que as espécies predominantes na comunidade vaginal específica de uma mulher podem variar com o tempo, inclusive durante o ciclo menstrual, que tem a presença das bactérias denominadas Deferibacteres, que se alimentam de sangue. As bactérias vaginais femininas podem mudar até com a mudança do parceiro sexual. Um outro aspecto importante, segundo os autores, é que nem todos os microbiomas vaginais saudáveis se parecem. As novas pesquisas sugerem que populações diferentes, hispânicas, afro-americanas, caucasianas, asiáticas, entre outras, apresentam comunidades microbianas vaginais saudáveis muito distintas. Isso se deve, sobretudo, ao estilo de vida e aos hábitos alimentares, que costumam ter peculiaridades para cada região. Como no parto vaginal o intestino do bebê é povoado pela primeira vez pelas bactérias vaginais da mãe, a qualidade dessas bactérias irá influenciar diretamente a nossa vida futura, o nosso destino. Hoje sabe-se que a população de micróbios no intestino da gestante se altera de modo a ter micróbios mais eficientes em extrair a energia do que ela come. À medida que se aproxima o dia do parto, a população das bactérias vaginais vai se alterando e durante toda a gravidez, tipos específicos de lactobacilos passam a predominar. As pesquisas levam a crer que esses micróbios se desenvolvem na vagina para cobrir o bebê com uma camada protetora para o mundo. É por isso que o parto natural é tão importante. Apesar disso, o número de cesarianas realizadas no Brasil é absurdo e chega a atingir 80% dos partos na rede privada, levando o país a um triste primeiro lugar no mundo, aumentando os riscos para a mãe e evitando que o bebê nasça com essa camada protetora e comece a povoar o seu intestino com os seres que irão influenciar diretamente a sua saúde no futuro. Segundo a OMS, o número ideal de partos cesariana deveria ser entre 10% e 15%, realizados apenas nas situações em que a vida do bebê ou da mãe estiver em risco. Esse é um número recomendado desde 1985.
Se tivéssemos uma cultura de saúde, o Ministério da Saúde, bem como todas as secretarias da saúde municipais e estaduais, deveria ter verbas de marketing para estimular as mães a terem partos naturais. Por outro lado, seria necessário uma outra campanha voltada para a reeducação e preparação dos profissionais de saúde para o parto natural, visto que no Brasil, 25% das mulheres passam por violência obstétrica durante o parto, e quando se trata de aborto, espontâneo ou intencional, esse índice sobe para 50%. O que é mais chocante é que, na maioria dos casos, essa violência é praticada por mulheres. Ao organizar o Congresso Internacional Online de Sexualidade e Relacionamento, em maio de 2020, fiquei sabendo sobre a violência obstétrica. Um dos aspectos mais chocantes dessa violência é a episiotomia, o corte feito abaixo da vagina durante o parto, muitas vezes sem autorização da mulher e que a leva a ter uma recuperação dolorosa. Algumas mulheres chegam a levar mais de 30 pontos, e ainda há a famigerada cultura do ponto do marido, que é dado com o intuito de a vagina da mulher ficar mais apertada do que o normal para proporcionar mais prazer ao marido, segundo relatou Ademara Barros, jornalista e influenciadora digital que faz um importante e esclarecedor documentário sobre a violência obstétrica e que entrevistei no Congresso. Tudo isso fruto de uma cultura em que o machismo predomina e, inclusive, se infiltra entre as próprias mulheres. Gestores públicos comprometidos com o cuidado integral do ser humano podem contribuir com campanhas educativas, orientando as mulheres, estimulando-as a terem parto natural e os profissionais que trabalham com o parto para que possam humanizá-lo e contribuir para que a mãe e o bebê tenham uma transição saudável para o mundo. Na dúvida, eu recomendo às mulheres que forem passar por um parto que exijam a presença de um acompanhante na sala de parto, o que é permitido por lei. E, se possível, alguém da área da saúde para se prevenir de possíveis abusos. A episiotomia atinge o índice absurdo de 53,5% dos partos normais, sendo que em quase 100% deles é desnecessário. A parteira mexicana Naoli Vinaver, uma autoridade mundial em partos naturais que também entrevistei durante o congresso, me falou que já havia realizado mais de 1.600 partos naturais e só teve necessidade de episiotomia 3 vezes. Segundo a OMS, no máximo 10% das mulheres têm necessidade de episiotomia. Quando se trata de vidas humanas, o que você estiver proporcionando de benefício para alguém estará proporcionando ainda mais a você mesmo. O universo costuma devolver em dobro o que você doa, seja o bem ou seja o mal. O parto natural é uma dádiva. Uma experiência interessante aconteceu com Rob Knight, coautor do livro A Vida Secreta dos Micróbios. A sua filha nasceu com 3 semanas de antecedência. O trabalho de parto durou mais de 24 horas e os médicos constataram que era uma gravidez de risco e que o bebê estava em sofrimento fetal. Ele consultou uma doula, que confirmou o diagnóstico: a necessidade de se fazer uma cesariana para evitar riscos para a mãe e para o bebê. Devido à consciência que ele tinha da importância dos micróbios para sua filha, encontrou uma solução inédita e original para povoar a pequena Amanda com os micróbios que habitavam na vagina da mãe. O que ele fez foi usar cotonetes esterilizados para coletar as amostras da vagina e transferir para várias partes do corpo da recém-nascida, como pele, orelhas, boca e todos os lugares a que os micróbios teriam chegado naturalmente se ela tivesse passado pelo canal de parto. Rob trabalhou com a doutora Maria Glória Domingues Belo, pesquisadora do Langone Medical Center, na Universidade de Nova York, que estuda o microbioma humano. Eles constataram que o microbioma dos recém-nascidos parece ser mais ou menos o mesmo. Se a criança nasce pela vagina, seus micróbios se parecem com os das comunidades vaginais da mãe. Se nasce de cesariana, seus micróbios se parecem com os encontrados na pele de adultos, com uma comunidade completamente diferente. Tudo indica que os nascimentos por cesárea estejam associados a taxas mais altas de um amplo leque de doenças relacionadas com o microbioma e ou sistema imunológico, como asma, alergias alimentares, eczema atópico, que é um tipo de reação na pele, e talvez obesidade, explica Rob,
revelando que, no entanto, ainda há conflitos em alguns estudos. Porém, não é necessário entrar em pânico caso tenha nascido de cesárea ou tido filhos assim. Eu recomendo que busque formas naturais de fortalecer o seu sistema imune, mantendo altos níveis de vitamina D e cuidando da nutrição dos intestinos por meio de uma alimentação orgânica e rica em fibras, e de evitar os alimentos inflamatórios, como glúten e laticínios, além de fazer uso de probióticos de qualidade e de aumentar o consumo de alimentos de verdade, reduzindo a ingestão de produtos industrializados. Aliado a isso, é importante fazer atividades físicas e práticas de meditação, yoga, tai chi chuan ou qigong, entre outras práticas naturais de saúde que contribuirão diretamente para uma repovoação saudável dos seus intestinos e do corpo inteiro. Robb também deixa clara a influência negativa dos antibióticos no microbioma das crianças. Logo após a aplicação do antibiótico, a comunidade de micróbios da criança chega a parecer de uma pessoa diferente e até de uma espécie diferente. Por isso, recomendo que não busque um pediatra que seja apenas alopata, pois correrá o risco de supermedicação com antibióticos, comprometendo a saúde do seu filho. Eu sou um exemplo de quem tomou muitos antibióticos e até corticoides para problemas de garganta e alergias durante a vida. A alimentação também faz uma enorme diferença. O aleitamento materno expõe a criança a micróbios especiais encontrados no leite, o que aumenta o número de micróbios benéficos. As crianças que apresentam diversidade de comunidades microbianas, quando pequenas, são as que foram expostas a um leque maior de influências, como irmãos, bichos de estimação ou a vida em fazendas ou perto delas, e por isso tendem a apresentar taxas menores de problemas no sistema imunológico do que as crianças que crescem nas cidades, alertam os autores. No livro Let Them Eat Dirt, Saving Your Child from Over-Sanitized World, quer dizer, deixe-os comer besteira, salvando seu filho de um mundo super sanitizado, em tradução livre. Os autores B. Brett Finley e Mary Claire Arieta alertam sobre o que chamam de a vingança dos micróbios. A prevalência das doenças infecciosas declinou nitidamente com a emergência dos antibióticos, vacinas e técnicas de esterilização. Entretanto, há uma explosão e prevalência das doenças crônicas não infecciosas nos países desenvolvidos e outras desordens. Isso inclui a diabetes, alergias, asma, doenças inflamatórias do intestino, doenças autoimunes, certos tipos de câncer e obesidade. A incidência de certas desordens está dobrando a cada 10 anos e elas estão aparecendo cada vez mais cedo, frequentemente já na infância. Fica claro que temos um modelo antiquado e obsoleto de lidar com as doenças, pois na mesma forma que promove a redução de algumas delas, também promove o crescimento alarmante de outras tantas, estimulando um ciclo de adoecimento sem fim. Os diagnósticos de doenças autoimunes triplicaram nos últimos 50 anos nos Estados Unidos, e hoje doenças como autismo, diabetes, esclerose múltipla, entre tantas outras, estão tomando dimensões epidêmicas e algumas até pandêmicas. Isso sem falar da obesidade, que já é considerada uma doença crônica e tem uma clara relação com as doses de antibióticos, apesar de baixas, que passaram a ser ministradas ao gado, porcos e frangos para aumentar o peso dos animais. Obesidade, antibióticos e microbiota. Segundo Alana Collen, em seu livro 10% Humano, como os micro-organismos são a chave para a saúde do corpo e da mente, tudo começou quando, no fim da década de 40, cientistas americanos descobriram por acidente que ministrar antibióticos a frangos aumentava o seu crescimento em até 50%. Naquele momento pós-guerra, com muitas dificuldades, essa descoberta ajudaria a alimentar a crescente população americana que se queixava do alto custo de vida e veio a calhar para os fazendeiros, que descobriram que bois, porcos, carneiros e perus apresentavam a mesma reação a pequenas doses diárias desses medicamentos, ou seja, um enorme aumento de peso. Como vem acontecendo na história da humanidade, os seres humanos de vez em quando resolvem brincar de Deus, interferindo na natureza das coisas com o intuito de obter ganhos imediatos. E se esquecem de que as modificações que fazem no solo e na água e os melhoramentos genéticos feitos
nos vegetais, como trigo, soja e milho, irão se refletir futuramente na saúde da humanidade como um todo. Essa falta de visão de sustentabilidade, de não lembrar que as futuras gerações habitarão o mesmo planeta, levou o trigo a um aumento de 400% no seu teor de glúten, tornando um alimento altamente inflamatório e associado aos índices crescentes de obesidade. Possivelmente, há uma relação direta entre o crescimento das doenças autoimunes, bem como da obesidade, e essa medida é tomada desde o fim da década de 40. Entretanto, apesar de ser uma pessoa bem informada, eu só vim a saber disso recentemente ao ler o livro de Alana Colen. As estimativas são de que 70% desses medicamentos sejam usados em animais de fazenda nos Estados Unidos, alerta Alana. Desde então, a chamada dose subterapêutica de antibióticos tem sido uma parte essencial da agropecuária. Como a maioria da nossa população é carnívora e se alimenta principalmente de carne de boi, de frango e de porco, há indícios muito claros de que o uso em massa dessas doses subterapêuticas esteja diretamente ligado aos índices crescentes de obesidade. Como costumamos adotar os maus hábitos alimentares dos americanos e o estilo de vida de descaso com a natureza, infestamos as nossas plantações com agrotóxicos e somos hoje os campeões disparados no consumo mundial dessas substâncias. De acordo com o levantamento feito pela Unearthed, organização jornalística independente financiada pelo Greenpeace, em parceria com a ONG suíça Public Eye, o Brasil é o principal mercado dos agrotóxicos altamente perigosos à saúde humana, junto com a Índia e os países pobres, sendo que 49% deles já foram banidos na maioria dos países que circulam livremente por aqui, onde o consumo continua crescendo. No Brasil, 1/3 das crianças está acima do peso, de acordo com o documentário Muito Além do Peso, da cineasta Stella Renner, que denuncia a epidemia da obesidade infantil no país. O documentário completo está disponível no YouTube, basta acessar o QR Code a seguir. Segundo a OMS, em 2025, 2,3 bilhões de pessoas terão excesso de peso e 700 milhões terão obesidade mórbida, a forma mais séria da doença. Uma pesquisa do Ministério da Saúde divulgada em 2019 atesta que a obesidade aumentou 11,8% para 19,8% entre 2006 e 2018, tendo um crescimento de 67,8% nos últimos 13 anos e que 55,7% da população brasileira encontra-se com excesso de peso, tendo um aumento de 30,8% no mesmo período. Um grito de alerta para as mulheres com idades entre 18 e 24 anos é que essas tiveram um aumento de 40% com relação ao sobrepeso, enquanto os homens na mesma faixa de idade tiveram um aumento de 21,7% nessa taxa. Confesso que fiquei intrigado com esses números. A pesquisa também mostra que o excesso de peso é observado sobretudo entre pessoas de 55 a 64 anos e com baixa escolaridade. Outro dado significativo é que a obesidade aumentou 84,2% entre pessoas de 25 a 34 anos e 81,1% entre pessoas de 35 a 44 anos. São dados preocupantes, sem sombra de dúvida, e apontam para futuras gerações ainda mais doentes que a atual. Reduzir o consumo de carnes, de um modo geral, bem como de alimentos processados e industrializados, é uma medida que contribui para a diminuição desses números. Além disso, sempre que possível, prefiram frango ou ovo caipira e carnes de animais criados soltos, sem alimentação transgênica e sem antibióticos. Esse é um mercado que cresce no mundo inteiro. A mesma coisa para os peixes e camarões criados em viveiro, que devem ser evitados. Assim como os frangos, eles são alimentados com ração composta por 98% de alimentos processados e transgênicos. Na Califórnia, Estados Unidos, os frutos do mar precisam trazer a informação sobre a procedência na embalagem, se são selvagens ou criados em fazendas. Além disso, cada seção do supermercado, por lei, deve ter um aviso dizendo que quais doenças podem ser provocadas por alimentos transgênicos, como câncer, por exemplo.
Não é por acaso que a Europa proibiu, desde 2006, o uso dessas doses de antibióticos para a importação do frango brasileiro. Segundo a matéria da Folha de São Paulo, os europeus exigem o fim do uso contínuo dos antibióticos na produção de carnes, porque essas substâncias podem criar bactérias mais resistentes, as chamadas superbactérias, que comprometem ainda mais a saúde das pessoas. Em seu livro, Alana compartilha a ideia do professor de Química Biológica do Imperial College, em Londres, Jeremy Nicholson, que em 2005 defendeu que os antibióticos estavam por trás da epidemia da obesidade. Experimentos anteriores do pesquisador Frederick Beckett mostraram que a microbiota desempenha um papel importante na absorção e no armazenamento de energia provinda dos alimentos, o que abriu a mente dos cientistas para a possibilidade de que o aumento de peso pudesse ser controlado por micróbios. Experimentos feitos com ratos demonstraram que o aumento de peso e a obesidade entre eles estavam associados ao tipo de micróbios que carregavam no intestino. O que Jeremy defendia era que a alteração da flora intestinal provocada pelos antibióticos estaria diretamente ligada à obesidade humana. Ele observou que a introdução desses medicamentos para uso público ocorreu em 1944, apenas poucos anos antes de ter início o aumento nos índices de obesidade. Os indícios são muito claros. A questão que Nicholson trazia era bem objetiva. Se os antibióticos podem deixar os animais mais gordos, quem come regularmente carne de boi, frango, porco, carneiro e perus que não sejam de produção orgânicas, tem uma grande chance de também ter sobrepeso. Quando comparamos o nosso sistema digestivo com os dos porcos, não há muita diferença. Tanto os humanos como os porcos seguem uma dieta onívora, possuem um estômago simples e um grande intestino, cheio de micróbios que se utilizam das sobras do próprio processo digestivo no intestino delgado. Os antibióticos chegam a aumentar o peso dos leitões em 10% ao dia, o que leva os fazendeiros a abatê-los com 2 ou 3 dias de antecedência, tendo um grande ganho financeiro com isso. Se os antibióticos promovem esse aumento radical no peso dos animais, é possivelmente que uma das principais causas da obesidade humana seja essa. Você tinha conhecimento sobre isso? Você tem sobrepeso ou tem alguém na sua família ou entre os seus amigos que esteja obeso? Observe se essas pessoas possuem uma dieta predominante carnívora e não orgânica e compartilhe com eles essa informação. Alana revela que o maior desejo de muitas pessoas que lutam contra o excesso de peso é emagrecer, mas dificilmente conseguem, por mais que tentem. Esse desejo é tão poderoso que, em um estudo, pacientes obesos mórbidos que perderam muito peso declararam que preferiam perder uma perna ou ficar cegos a retornar à obesidade. Todos os 47 pacientes disseram que preferiam ser magros a serem obesos multimilionários. A pesquisa mostra a angústia dessas pessoas pela dificuldade em emagrecer. Por que será que é tão fácil ganhar peso e tão difícil emagrecer? As estimativas mais otimistas indicam que apenas 20% das pessoas com excesso de peso conseguem perdê-lo e mantê-lo por mais de um ano a certa altura da vida. Outro dado é que, para se conservarem magras, as pessoas passaram a ingerir uma quantidade muito menor de calorias do que seria o normal em uma dieta típica de manutenção de peso para a sua altura. Segundo o Dr. Henrique Eloy, médico especialista em endoscopia digestiva e gastroenterologia, a obesidade é considerada a doença que mais cresce em todo o mundo e é responsável pela pior crise global de saúde pública de toda a história. Desde o consenso do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, em 1991, a cirurgia bariátrica feita para a redução do estômago foi considerado o único tratamento efetivo que pode resolver a obesidade mórbida ou grave de maneira duradoura. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, o Brasil passou de 16 mil cirurgias em 2003 para 100 mil em 2017. E estima-se que 5 milhões de brasileiros precisavam dessa cirurgia em 2018, levando o país ao segundo lugar nesse tipo de cirurgias no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. De tanto imitar os maus hábitos alimentares dos americanos, estamos disputando com eles os primeiros lugares do mundo em algumas das doenças mais destrutivas da humanidade: depressão,
ansiedade, obesidade, além de um desonroso primeiro lugar no consumo de agrotóxicos no mundo. Ainda segundo o livro 10% Humanos, pesquisadores como o professor Nick Durandar acreditam que não se trata de uma simples questão de desequilíbrio entre calorias ingeridas e calorias gastas, mas de uma doença complexa com muitas causas possíveis. Os antibióticos aplicados nos animais, bem como a incrível quantidade de agrotóxicos usados na agricultura, aparecem como fatores determinantes, pois a ação deles é matar tanto as bactérias más como as boas. As pessoas que comem regularmente carnes não orgânicas, alimentos processados como as farinhas brancas e consomem verduras e frutas não orgânicos estão dentro do grupo com alto risco de obesidade devido à ingestão diária de antibióticos. Isso sem falar dos transgênicos. O médico cardiologista William Davis afirma em seu livro best-seller Barriga de Trigo que há uma relação direta entre obesidade, sobrepeso e o consumo de trigo geneticamente modificado. Segundo ele, a epidemia de obesidade e sobrepeso que acomete a sociedade atual é culpa do trigo geneticamente modificado. O cereal mais popular do mundo é também o produto alimentício mais destrutivo. O trigo moderno nada tem a ver com o trigo verdadeiro. Segundo Alana, o mero fato de 65% da população de certos países desenvolvidos apresentar sobrepeso ou obesidade seria suficiente para nos apresentar uma visão desconcertante do comportamento humano. Será que somos mesmo tão desmotivados assim a ponto de existirem mais membros de nossa espécie com excesso de peso do que magros? Ou será que as razões para o nosso excesso de peso são mais profundas do que havíamos pensado? A comprovação de uma epidemia de obesidade, induzida ou facilitada por antibióticos, responsáveis pela alteração direta da microbiota intestinal, não apenas absorveria parcela significativa da humanidade que vive com sobrepeso e obesidade, como também deixaria clara a possibilidade de mudar essa situação sem precisar recorrer a tantas dietas aparentemente inúteis e a medicamentos alopáticos que contribuirão para desencadear novas doenças. Os antibióticos e as superbactérias. A vida está nos convidando a um olhar cuidadoso sobre nós mesmos e sobre o planeta. A humanidade está perdendo uma luta insana contra os micróbios, enquanto bilhões de pessoas sofrem as consequências. Está na hora de decifrar em detalhes a linguagem da natureza para identificar o melhor caminho a seguir, sem que o remédio seja uma arma mais letal do que a doença que pretende curar. O abuso no uso dos antibióticos não acontece apenas na engorda dos rebanhos, mas no uso frequente e muitas vezes desnecessário pelos seres humanos em função da formação limitada pela qual os médicos passam e que leva à disseminação de uma cultura errada do uso de antibióticos. Para você ter uma ideia, algumas famílias chegam a cobrar do médico a prescrição desses medicamentos, mesmo quando não são necessários. Em seu livro, Alana Collen alerta que é difícil encontrar uma criança com 2 anos que ainda não tenha tomado antibiótico. Cerca de 1/3 das crianças recebe antibióticos aos 6 meses, e esse número aumenta para quase metade com 1 ano e para 75% com 2 anos. Aos 18 anos, as pessoas nos países desenvolvidos já terão feito de 10 a 20 tratamentos com antibióticos em média. Cerca de 1/3 de todos os remédios prescritos por médicos são ingeridos por crianças. Nos Estados Unidos, para cada 1.000 crianças, 900 já se trataram com antibióticos. No caso da Espanha, a situação ainda é mais grave. A cada 1.000 crianças, 600 receberam prescrições desses medicamentos. De acordo com o estudo da revista da Sociedade de Doenças Infecciosas Pediátricas do Reino Unido, aproximadamente 1/3 dos antibióticos são receitados para as crianças sem necessidade. O abuso no uso dessas substâncias desde a infância leva ao desenvolvimento das superbactérias. De acordo com a OMS, estamos prestes a entrar em uma era pós-antibiótica em que parte dos micróbios serão resistentes a qualquer antibiótico. A organização ainda afirma que, se nada mudar, em 2050 as superbactérias serão as principais responsáveis pelas mortes. Além disso, os antibióticos podem levar a doenças autoimunes e, quando usados antes dos 6 meses de vida, podem desencadear alergias no futuro,
tornar a malária mais intensa e contribuir para o aparecimento de diabetes tipo 1. Se considerarmos que, em 2000, o consumo de antibióticos nos 5 continentes era de 21,1 bilhões de doses diárias e que em 2015 esse número aumentou para 34,8 bilhões de doses diárias, um salto de 29%, essa realidade dificilmente mudará, o que significa que teremos as pessoas cada vez mais doentes, infelizmente. O Brasil consome 22 doses diárias, o que o leva à 17ª colocação no ranking da OMS, que considera 65 países. Eu lembro que em 2019, mediante alguns tratamentos dentários de canal, a minha dentista tentou ministrar algumas vezes o uso de antibióticos e eu prontamente me recusei a tomar. De fato, não era necessário, pois me recuperei naturalmente. Eu imagino o estrago que isso faria na minha microbiota intestinal. Durante os meus primeiros 20 anos, fiz uso de vários antibióticos, desde criança até descobrir a homeopatia. O meu trabalho hoje é inspirar você a ficar livre dos antibióticos, como eu fiquei, e só usá-los em última instância, mediante a orientação de um médico que seja capaz de esgotar todas as possibilidades naturais de se curar, sem precisar agredir o seu corpo, aniquilando milhões de bactérias boas que sempre morrem quando usamos antibióticos. Segundo a Alana, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos estima que metade dos antibióticos prescritos no país são desnecessários ou inapropriados. Muitas prescrições são feitas para quem tem um resfriado ou gripe, desesperado por cura e concedidas por médicos exaustos demais para lhe negar algo que possa acalmá-lo. É bom lembrar que gripes e resfriados são causados por vírus e não bactérias, que os vírus são imunes a antibióticos. Na grande maioria dos casos, esses resfriados desaparecem sozinhos. E tudo isso poderia ser evitado se o médico estivesse preparado para orientar o paciente com uma dieta à base de alimentos que fortaleçam o sistema imune, bem como prescrever suplementos que desempenham extraordinariamente esse papel, como a vitamina D3 e a vitamina C, por exemplo, que deveriam ser tomadas preventivamente. O problema principal do antibiótico é que a maioria deles é de amplo espectro, ou seja, mata uma grande variedade de espécies. Hoje em dia, quase não se faz mais cultura para identificar o tipo de bactéria causadora dos sintomas. Alana denuncia em seu livro que mesmo os antibióticos de espectro reduzido não destroem apenas a cepa bacteriana causadora da doença. Quaisquer outras bactérias pertencentes à mesma família sofrerão o mesmo destino. As consequências desse bactericídio em massa são bem mais profundas do que qualquer um previu. Inclusive, Sir Alexander Fleming, o descobridor do primeiro antibiótico, a penicilina, ele mesmo afirmou repetidas vezes que usar uma dose pequena demais por um curto período de tempo ou sem um bom motivo poderia provocar a resistência aos antibióticos. Fleming estava certo. O uso indiscriminado dos antibióticos faz com que as bactérias rapidamente adquiram resistência e está levando ao desenvolvimento das superbactérias, que equivalem a uma espécie de vingança dos micróbios. Na década de 1950, as bactérias Staphylococcus aureus se tornou resistente à penicilina. Nos dias de hoje, a superbactéria Clostridium difficile vem fazendo grandes estragos em países desenvolvidos como os Estados Unidos e a Inglaterra. Nos Estados Unidos, onde estima-se que 300 mil pessoas sejam infectadas anualmente por essa superbactéria, acredita-se que, entre essas, 30 mil sejam levadas à morte. Alana revela que na Inglaterra ela se tornou um grave problema em 99, quando matou 500 pessoas. Em 2007, o número de mortes causadas pela superbactéria no país foi de 4 mil pacientes. Devido ao abuso do uso de antibióticos, em um dado momento, a bactéria simplesmente fica imune a todos os antibióticos já fabricados no mundo e se torna uma superbactéria. Nesses casos, quanto mais antibióticos a pessoa toma, pior ela fica. A superbactéria provoca uma terrível diarreia, fedorenta e aquosa, e a pessoa chega a ir ao banheiro 30 vezes ao dia, levando a desidratação, terríveis cólicas abdominais e perda de peso. Desde 1990, essa espécie desenvolveu uma cepa nova e perigosa, que se torna cada vez mais comum nos hospitais.
Em uma matéria de 2017 intitulada Superbactérias avançam no Brasil e levam autoridades de saúde a correr contra o tempo, a BBC News Brasil revela que as bactérias que não respondem mais a antibióticos vêm aumentando as taxas alarmantes e já são responsáveis por ao menos 23 mil mortes anuais no nosso país, de acordo com os especialistas. As bactérias apresentam a solução. Um estudo holandês publicado na revista científica The New England Journal of Medicine mostrou a extrema eficácia do transplante de fezes capaz de eliminar a Clostridium difficile em 24 horas, coisa que nenhum antibiótico é capaz de fazer. O procedimento consiste em colher as fezes de uma pessoa saudável, diluir 50 gramas dela e fazer o transplante por endoscopia ou colonoscopia. Nos Estados Unidos já estão sendo usadas cápsulas. A ideia é genial e traz a possibilidade real de a medicina se reconciliar com os micróbios e de a ciência sair do pedestal materialista que insiste na lógica de aniquilação do sintoma, provocando inúmeros efeitos colaterais e estimulando esse exército de superbactérias que causa estragos crescentes com um alto número de mortes e torna os hospitais um ambiente altamente perigoso para a contaminação. Eu já passei por essa triste experiência, pois perdi minha irmã mais velha em 2004 devido a uma infecção hospitalar. Ela se submeteu a uma cirurgia simples de retirada de uma pedra na vesícula e contraiu uma infecção bacteriana que os médicos não conseguiram debelar com os antibióticos e acabou levando-a a falecer. A descoberta do transplante de fezes, que já é realizado no Brasil, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, é uma dádiva. Eu até sugiro que o nome seja transplante de bactérias, em homenagem à nossa origem microbiana e pelo fato de que o que faz a diferença nesse transplante são as bactérias saudáveis contidas nas fezes, que rapidamente repovoam o intestino, demarcam o território e expulsam a Clostridium difficile de maneira natural. Esse transplante me fez lembrar da homeopatia, em que o semelhante cura o semelhante. Que essa descoberta possa inspirar o nascimento de uma nova medicina. É certo que a indústria farmacêutica dificilmente será aliada de uma descoberta desse porte. A ideia é que esse conhecimento prolifere, gerando iniciativas de gestores públicos e de empresas conscientes que contribuam para expandir esse movimento emergente em grandes centros de pesquisas médicas, como nos Estados Unidos e na Europa. O meu desejo é que você tome consciência de tudo o que foi apresentado nesse capítulo, reduzindo o consumo de carne animal, principalmente a não orgânica, e aumentando na sua dieta a presença do que vem direto da terra. Comer alimentos de verdade diminui o consumo de produtos industrializados e aumentar a ingestão de alimentos vivos, como frutas, verduras e germinados. São ações importantes para fazer a festa das bactérias no seu intestino, que devolverão a você mais energia, mais saúde, bom humor e vitalidade. Você tem à sua frente possibilidades incríveis de ressignificar a sua vida e de cuidar bem de você em todos os sentidos. Mas só você pode tomar essa decisão. Decida ter uma vida longa e saudável. Dicas quânticas para viver melhor. Eu vou compartilhar aqui a minha receita de café quântico saudável e algumas recomendações que aumentarão a sua imunidade e nutrição do seu exército de bactérias. Primeiro, logo ao acordar, tome um copo de água em jejum para hidratar o seu corpo. Segundo, em seguida, tome 300 ml a 500 ml de suco vivo, feito com hortaliças, verduras e frutas, de preferência orgânicas. Eu tomo 500 ml há muitos anos. Dica para a receita do suco vivo. A água virá das próprias frutas e da água de coco. Se o coco for verde, pode acrescentar a carne dele também. Frutas e legumes que substituem a água: limão, laranja, abacaxi, caju, manga, pepino, maçã, pera, beterraba, cenoura, entre outras. Sugestões de folhas para o suco: alface americana, crespa ou roxa, couve, folhas de cenoura ou beterraba, só encontro nas feiras orgânicas por aqui, espinafre, hortelã de folha miúda,
agrião, mastruz, ora pronobis, acelga. Você pode usar ainda complementos de vitaminas e fibras que auxiliam na saúde, como sementes germinadas de feijão, linhaça, chia, alfafa, girassol ou lentilha. Tem 4 frutas que uso sempre: limão, maçã, pera e abacaxi. As demais que uso são as da época. Costumo usar pelo menos 2 tipos de semente germinada e o máximo de variedade de folhas. Sempre uso também cenoura, beterraba e pepino. São muitas variações possíveis e você pode ir experimentando e se familiarizando. Essa é uma das minhas estratégias para me manter saudável e longe dos medicamentos. 4. Receita do café quântico. Primeira parte: ovo. Você vai precisar de gengibre, cúrcuma, alho, cebola roxa, coentro ou salsa, cebolinha, folha de cebola roxa, tomate e alho poró. Descasque o alho primeiro e o coloque no fogo por último. Pique tudo e leve ao fogo com óleo de coco extra virgem. Evite óleo de soja, girassol, milho ou canola. Quando estiver bem dourado, acrescente 2 ovos caipira, sal do Himalaia, flor de sal ou sal marinho. Temperos e especiarias que você pode acrescentar no ovo: cravo em pó, manjerona, manjericão, ervas finas, orégano, pimenta do reino, cominho. Segunda parte do café. Prepare uma caneca de café orgânico e acrescente 1 colher de sopa de óleo de coco extra virgem, 1 colher de café de canela em pó, 1 colher de café de cacau 100%, 1 colher de café de farinha de biomassa de banana verde, 1 colher de café de manteiga de cacau e 2 a 4 sementes de cardamomo. Comer com batata doce, inhame, banana da terra ou cuscuz orgânico. Segundo a minha sobrinha Tamara Lopes, professora de Ayurveda, nossa receita de café quântica está equilibrada nos 3 doshas da medicina ayurvédica. Tamara foi quem deu o último toque acrescentando o cardamomo, que é uma especiaria muito usada na Índia. Pronto! Agora revelei uma parte dos meus cuidados diários. Estudei minuciosamente cada componente do café quântico e posso garantir que seus componentes equivalem a uma poderosa farmácia, que faz jus ao que o pai da medicina Hipócrates recomendou. Faça do seu alimento o seu remédio, e do seu remédio o seu alimento. Recomendo que coloque o café quântico na sua rotina para se prevenir de inúmeras doenças e deixar suas células e bactérias felizes para você ter vida longa e saudável. Afirmações para cuidar bem de si. Eu me reconheço como um ecossistema habitado por milhões de seres. Eu decido cuidar deles com amor e carinho e receber em troca a energia que preciso para expandir o meu propósito de vida com alegria e gratidão. Segundo, eu assumo o compromisso de tratar o meu corpo como o meu templo sagrado. Eu estou consciente de que vivo em uma relação de cooperação e simbiose com milhares de seres que me habitam e agora sei o melhor caminho para impulsionar a minha vida cuidando melhor de mim. Terceiro, eu reconheço o papel dos micróbios na minha vida e na história de toda a vida do planeta. Eu reconheço o papel da doença na minha jornada evolutiva e tomo a decisão de não mais agredir o meu corpo com o que não faz parte da natureza, a não ser em situações emergenciais. Quarto, eu reconheço a inteligência inata que habita o meu corpo e me conecto a ela para uma autocura. Dica quântica: ouça a voz dos micróbios que habitam o seu corpo e convoque-os para uma reunião com as suas células, estipulando um acordo de mútua cooperação. Dessa forma, poderá viver num estado de saúde crônica.